Boa noite, Bessa André. É uma honra tê-lo aqui na nossa live. Vamos aguardar um pouquinho. Karina Bessa também já entrou. Boa noite, Karina. Obrigada por prestigiar a live. Vamos esperar mais um pouquinho, que daqui a pouco todo mundo começa a entrar. E aí damos... Karina, se você quiser já enviar para mim o convite, pode enviar, tá? Como depois a live fica gravada no Instagram, eu faço um convite às pessoas que depois assistem, né? Vai ficar gravada tanto no meu Instagram como da Karina Bessa. E aí, para vocês reverem a live e também poderem enviar para algumas pessoas que realmente precisam desse conteúdo nesse momento. Dentro do meu Instagram, lives com outros assuntos bem interessantes, e também eu convido vocês para assistirem também. Boa noite, Milane. Oi, Karina. Oi, Karina, Xará, né? Tudo bem? Tudo, boa noite. Boa noite. Aqui ainda é boa tarde, né? Ainda é boa tarde, verdade, né? Vamos esperar mais um pouquinho, Karina, para ver se, ó, começaram a entrar as pessoas que nos acompanham, né? Tá Tenho ótimo. Sejam bem-vindos, Liberto. né? Sim, todos muito bem-vindos. É uma honra tê-los aqui e agradecendo muito a companhia, né? Por prestigiar a live e acompanhar também o nosso trabalho, né? Porque a gente faz um trabalho sempre direcionado para a parte humana, muito preocupados com realmente o Mário Milani colocou: Oi, Carinas! Sucesso! Oi, olá! Obrigada! Eu sou nova nessa coisa de live, tá? Então, qualquer gafe, me perdoem antecipadamente. Karina, a graça das lives é essa, que é algo assim espontâneo, onde sem roteiros, então a gente pode ser natural, e o natural tem erros e tem acertos, mas o importante é o conteúdo que a gente quer passar e se conectar com as pessoas, né? Verdade, verdade. Então, eu estava falando, Karina, que as lives vão ficar gravadas tanto no meu Instagram como no seu. E para as pessoas que depois, porque depois que fica gravada é que realmente as pessoas chegam a assistir, né? Chegam às vezes a 200, 300 pessoas a assistir a live depois. Então, assim, que faça sentido e que elas pensem em alguém, que elas possam enviar essa live para alguém, né, que realmente esteja passando por isso. No meu Sim, com Instagram, eu certeza. tenho outras lives que têm uns assuntos muito interessantes. Então, eu falo para as pessoas que estão assistindo, que vão assistir depois, que elas assistam as lives, que elas enviem para as pessoas, dependendo do conteúdo, né? E a pessoa que estiver precisando. Rebeca Bessa, essa é a família. Essa é Boa minha noite. filha. Boa noite, Rebeca. Seja bem-vinda. Então, a gente poderia, tipo, começar também, né, Karina? Vamos Vamos. pensar assim, te faço até uma pergunta, porque Manaus é o pico, né? É referência em Covid. Doutor Nossa, Rodrigo, boa noite. Então, é algo assim que eu poderia te perguntar agora. Como está a pandemia, como está Manaus vivendo o Covid hoje? Nossa, Karina, a situação aqui em Manaus, ela deu uma boa melhorada, né? Em relação a tudo que aconteceu no início do ano, com a segunda onda. Mas, assim, eu fico com um pouco de receio porque as pessoas não respeitam muito a pandemia, né? Então, parece que quando dá uma melhorada, todo mundo já acha que não existe Covid, e a gente vê pessoas sem máscara na rua ou com a máscara no queixo e confraternizando sem máscara.
Então, isso realmente me preocupa, porque eu acho que a gente tem que tomar... Tem gente até que fala, né? Eu já ouvi muito, assim, de idosos até, né? Ou eu saio e morro de Covid, ou eu fico em casa e morro deprimido. E não é verdade, né? A gente pode sim ter saúde mental e fazer isolamento social e ficar em casa. Só que a gente tem que encontrar as ferramentas internas necessárias, né? Muitas vezes a gente não consegue sozinho, mas é para isso que a gente está aqui, para oferecer ajuda, né, Karina? Exatamente. Dentro dessa realidade, né, que estamos vivenciando, tanto a pandemia em si, como o comportamento das pessoas que acabam levando a aumentar esse número, né, de contaminados pela falta de responsabilidade, de consciência, que cada um deveria ter para evitar essa contaminação, que nós trouxemos, assim, esse tema, porque ele é um tema que precisa ser visto com um olhar carinhoso, um olhar especial, porque está aí, né? E dependendo de como você enfrenta, como você vive esse dia a dia, é que vai fazer a diferença na tua vida, não é? Tanto física como mental. Né, Karina? Com certeza, com certeza. E assim, é lembrar, eu friso sempre, né? Toda vez que eu tenho oportunidade de falar, até mesmo para os pacientes, né? É possível sim fazer isolamento social e ter saúde mental. Só que é preciso que você encontre o caminho para esse bem-estar, né? E muitas vezes, realmente, sim, o sujeito não consegue sozinho. E não tem demérito nenhum em procurar ajuda. Pelo contrário, só procura ajuda, só faz terapia quem é muito corajoso, né? Porque ter que se haver com as suas questões não é para qualquer um, né? Com certeza, né? Tipo, problemas temos todos. Quem quer resolvê-los é que busca ajuda, né? Então, enfrentar aquilo que está te incomodando. E voltando lá com essa questão da pandemia, né? Eu estava dando uma lida, né? E vendo umas coisas psiquiátricas aí, que eles colocam que só o confinamento, ele não é um fator para um quadro de adoecimento. Porque eles até colocam assim, ó. Né? Oi, tá travada? Travou para mim, voltou agora, voltou. Tá. Que tipo, o confinamento por si só não é um fator de adoecimento, porque quantas vezes você fica em casa e você tem Wi-Fi, delivery, você tem toda, vamos dizer, dentro do normal, o que pode ser assistido dentro de casa. Você está confinado com pessoas que você gosta, nem sempre é assim, que a gente é ser humano e a gente vamos ter os nossos conflitos, porém, a gente tem tudo para estar dentro de casa bem. Então, o confinamento por si só, ele não era para ser um fator de adoecimento. É o que vem por trás disso, né? O medo, a incerteza, as questões financeiras, a crise econômica que gerou, não é? As pessoas morrendo perto da gente. Quando o Covid entra da porta da nossa casa para dentro. Então, essas coisas disparam, não é, Karina? Disparam a nossa alerta de cuidado e aí o nosso pico de ansiedade sobe. E aí, o que fazer? O que você me diz, Karina? O que fazer quando esse pico, frente a todos esses fatores, sobem, né? Uhum. Olha só, eu acho interessante, né, Karina, que a gente tenha sempre estratégias que a gente possa lançar mão nesses momentos, né? E assim, o bom ansioso, quando ele já teve uma crise de ansiedade, ele conhece, ele percebe até quando a crise está chegando, quando a situação está ficando um pouquinho mais crítica, né? Então, esse é o momento de parar e procurar fazer alguma coisa para dar uma rebaixada nessa ansiedade. Então, assim, eu fiz até uma listinha para não esquecer das dicas, né? Que eu acho que sim, por favor, todo mundo pode colocar em prática em casa, né? A primeira delas é o aqui e agora.
Eu acho assim Sim. que às vezes a gente fica em meio a tudo isso, essa pandemia, né? Tem pessoas que ficam presas muito no passado e aí deprimem, e pessoas que ficam presas no futuro e aí a gente tem os transtornos de ansiedade explodindo, né? Então, assim, quando Isso. perceber que o pensamento está voando lá na frente ou está indo buscar uma coisa que foi sofrida, mas que já passou, tenta voltar para o aqui e agora, né? Tirar um pouco o foco daquilo que a gente não pode controlar. Porque a gente não pode controlar, por exemplo, que dia vai acabar a pandemia. A gente não pode controlar, por exemplo, se vai ter vacina para todo mundo. Então, parar um pouquinho, quando perceber que a ansiedade está chegando, sair um pouco desses pensamentos e focar no aqui e agora. Procurar fazer algo que possa te ocupar e fazer o que a gente chama na terapia cognitiva mesmo de distração mental, né? E é qualquer coisa, é assistir uma série e focar naquilo, é ler um livro e focar naquilo, é falar com uma amiga para se distrair, né? Uma amiga alto astral, o que quer que seja. Vale até um joguinho de celular para distrair e focar naquele momento. Outra coisa que eu Certo. acho importante, que algumas pessoas que ficaram em home office, né, têm esquecido, é a rotina. A rotina é fundamental para que a gente não adoeça do ponto de vista da saúde mental. Então, assim, tem que ter hora para dormir, tem que ter hora para acordar. Nesse período entre a hora de acordar e a hora de dormir, tem que ter hora para trabalhar, hora para descansar, hora para as refeições, hora para o contato social, porque a gente tem um aparato tecnológico imenso. Então, o distanciamento, ele é físico, ele não tem que ser afetivo, emocional, né? A gente tem que continuar em Certo. contato com as pessoas, que a gente precisa disso também, né? Então, acho que dá pra Sim. gente ir pensando em organizar a nossa vida, né? Para que a gente não adoeça nesse momento. E claro, né? Tem sempre aquelas técnicas de relaxamento, de meditação, que são as técnicas que a gente usa para realmente produzir aquelas substâncias que ajudam a gente a sentir melhor, como, por exemplo, a dopamina, né? Então, uma Sim. respiração diafragmática, eu sou muito fã da respiração diafragmática, que a gente tem, né, muitos relatos de pessoas que brecaram crise de pânico com ela. E é muito simples de fazer, né? Então, assim, lançar mão da respiração diafragmática. Se não gostar, procurar outra técnica, né? Tem relaxamento muscular progressivo, tem visualização guiada, meditação guiada. O que funcionar para você, né? Mas é Exato. O que te importante. tirar a dor no momento, né, tá válido, né? Exatamente. É válido, exatamente. E tem gente que gosta muito também e se beneficia da atividade física, né? Que é algo assim que a gente já de muito tempo sabe que é importante para a saúde do corpo, mas hoje a gente sabe também que é muito importante para a saúde mental. Então, uma atividade física aeróbica não precisa ser nada, né, muito especial, muito paramentado, não precisa nem ir para academia. É uma caminhada de 50 minutos, né? Se quiser nadar, se quiser correr, pode, mas não precisa, né? Uma caminhada já resolve. Sim, hoje em dia, com essa questão do isolamento, até fazer exercício na sala, né? Porque dentro da Exato. internet você encontra N grupo de pessoas fazendo exercícios exatamente para você fazer dentro da sala, você não precisa de muita coisa. Não, E não. o importante é estar consciente que esse exercício vai te trazer benefícios, né? Sim. Então, é realmente tomar isso como uma dica de saúde, como se estivesse Exato. tomando um remedinho. Eu falo de remedinho porque as pessoas adoram, né? Adoro. Então, então é como se tivesse numa receita, exercícios físicos, porque é importante oxigenar esse cérebro, oxigenar esse corpo e assim produzir os hormônios que podem te trazer o bem-estar, Com certo? certeza, Ana. Sabe que eu falo para os meus pacientes? Eu sou muito verdadeira, né? Eu não sou fã de atividade física. Eu não vou para academia, mas aqui na minha casa eu tenho uma bicicleta e uma esteira. E pela minha saúde mental, todo dia, de manhã, depois do café, eu já resolvo logo essa situação. Eu faço um ou outro e estou em dia com a minha saúde, né? Tanto física quanto mental. É muito importante. Tem coisas que a gente tem que fazer, não porque a gente ama, mas porque é importante para a gente, né? Exato. Assumir que a responsabilidade da saúde é sua. Então tem que Exatamente. fazer o que tem que fazer, não Sim, é? sim, Que com bom. Vamos lá. certeza.
Vamos, que mais que a gente pode... Eu acho que uma coisa importante que a gente tem que lembrar sempre também é que nem toda ansiedade é doença, né? Pelo contrário. Então, assim, é muito importante que o leigo, ele entenda quando que a ansiedade é uma ansiedade normal, né? E quando que a ansiedade já é uma ansiedade patológica, para que ele possa correr e procurar ajuda, né? Porque ficar sofrendo Sim, sozinho em casa, ninguém merece, não precisa, né? Além do que é não perigoso, precisa. porque as coisas evoluem, né? Então pode agravar. Então, assim, eu acho que a ansiedade normal é aquela ansiedade que alerta a gente dos perigos da vida, que coloca a gente numa posição de lutar ou fugir a tempo e que, aliás, trouxe a gente, enquanto raça humana, desde a pré-história até aqui. Então, é um sistema maravilhoso que funciona a nosso favor. Só que, às vezes, ele fica desregulado. Então, é mais ou menos como aquele carro que fica na garagem do condomínio num domingo, não tem perigo nenhum, ninguém está querendo levar o carro, mas ele passa o domingo inteiro perturbando com aquele alarme chato, né? Como se algo de ruim fosse acontecer com ele e não tem nada, está desregulado. Então, assim, procurar observar quando que a ansiedade está insistindo e persistindo sem razão específica. Quando que ela está sendo desproporcional ao foco, né? Porque aí sim, a gente pode precisar cuidar, precisar tratar. Tem um exemplo que eu gosto de dar sempre para os meus pacientes, que eu acho muito didático, que é assim. Uhum. Imagina que você está caminhando num sábado de manhã, numa vizinhança segura, está muito tranquilo, não tem nada de errado, está tudo muito bem. De repente, do nada, aparece um pitbull feroz correndo na tua direção. Quando você para para pensar, já está em cima de uma árvore, né? E aí não sabe nem como chegou em cima da árvore. Foi a ansiedade que colocou você lá, em cima dessa árvore. Então, Te assim, o protegeu, instinto né? protegeu, fez com que a gente fugisse, porque ninguém vai lutar com uma fera, né? Agora, Sim. lá de cima da árvore, quando você olha para baixo e percebe que o pitbull não pode sair, porque tem nesse jardim uma cerca de vidro que você não observou, o que acontece? Respira aliviado, ufa, olha só, ele nem está solto. Tem uma cerca de vidro que eu não tinha visto. Desce da árvore e continua a caminhada tranquilamente. Essa é a ansiedade do bem, que o leigo pode chamar de ansiedade normal, né? Para ficar mais didático. Agora, Sim. tem pitbull correndo na tua direção, não tem arma na tua cabeça, não tem nada de errado e você tá o tempo todo em estado de alerta, como se algo de ruim fosse acontecer a qualquer momento, né? Então, essa é a hora de procurar ajuda, porque provavelmente a gente vai ter sim um transtorno de ansiedade instalado. E é muito sofrido, né, Ana? Muito sofrido transtorno de ansiedade. Muitos É sintomas porque físicos, né? é, ele vem trazendo um desconforto, né? E umas reações físicas que chega às vezes, muitas vezes, a simular um ataque cardíaco, né? Isso. Então, que chega a chegar ao pico de ser um ataque de pânico, né? Que chega a simular. Então, quantas pessoas. Eu estava vendo que uma pessoa, um psiquiatra falava que uma pessoa que ele teve experiência no tempo dele trabalhar e de atender pacientes, Uhum. uma só que teve ataque de pânico e era ataque cardíaco. Então, olha Nossa. só, então ele disse, a maioria das pessoas que vinham com essa ansiedade, né, sem uma história de ter passado por um cardiologista e vinham com esse quadro, era um ataque de pânico. Ele falou assim, é bem interessante isso, porque é muito mais comum do que o que a gente está pensando, né? Do que as pessoas pensam, Muito. né? Sim, é muito comum. E o ataque de pânico, ele é tão ruim, é uma experiência tão ruim, que a pessoa só pensa uma de duas coisas. Ela pensa, ou eu estou morrendo, ou eu estou enlouquecendo. Por isso que não é Sim. raro, eles vão bater no pronto-socorro, né? Eu já tive muitos pacientes que chegaram na terapia encaminhados pelo clínico, graças
psicológico, que aquilo poderia ser um transtorno de pânico, que infelizmente às vezes acontece de não receberem a orientação adequada. Ainda, né? A gente ainda se depara com isso, infelizmente, né? É. E buscam só a questão medicamentosa que só faz tirar o sintoma, mas na verdade tinha que ver a raiz, né? A origem disso, né? Exatamente, com certeza. Eu costumo falar o seguinte: o tratamento para qualquer doença que não é física, né? Então aí a gente inclui, claro, os transtornos de ansiedade, ele se dá por duas vias, que são paralelas e não se excluem, né? Que é a psicoterapia e a medicação. Tem gente que, Sim, quando precisa da medicação, acaba excluindo a psicoterapia. E é um erro exato. muito grande, né? Porque é na psicoterapia que ele vai encontrar as respostas para conseguir se organizar melhor, né? E lidar com tudo Com isso. certeza. Sim, porque como a gente acabou de falar, o medicamento ele vem tirar os sintomas. O que está Exatamente. abaixo do sintoma, que é a origem desses sintomas, é que vai ser resolvido na psicoterapia. Então, Sim. e isso que você está falando é o que acontece mesmo. Quando ele passa e recebe uma receita, um papel, e ele vai de concreto e busca na farmácia umas pílulas, ele pensa que aquilo é mágico e esquece da psicoterapia. O que, que acontece com o paciente? Ele faz tratamento, com certeza vai aliviar aquele quadro, mas daqui a um tempo tudo volta. E volta com mais força, né? Sim, com certeza. A gente tem que ir na origem, né? E com a psicoterapia cognitivo-comportamental, a gente tem resultados excelentes, né? São inúmeras Sim. pesquisas que mostram que, nossa, a gente tem um índice de recuperação bem alto. Então, assim, é muito importante, né, que a gente consiga entender que o que está por trás de muitos sentimentos, como a ansiedade, são as cognições distorcidas, né? As distorções cognitivas. Exato. Então, é preciso trabalhar tudo isso, porque senão vai passar a vida inteira tomando medicamento e não vai resolver o cerne da questão, né? Sim. E, Karina, como é que a gente coloca, faz esse link com as pessoas que ou estão com medo de ter Covid, ou já tiveram Covid e por ter presenciado, vivido esses sintomas que às vezes se confundem com a ansiedade pela falta de ar, como é que a gente faz esse link dessas pessoas que depois que passam pelo Covid, se curam, elas vêm e apresentam uns quadros de ansiedade que elas pensam que é o Covid voltando com aqueles sintomas e as pessoas estão adoecendo mesmo. Com medo exatamente disso, ou vou morrer ou estou ficando louca. E agora, com essa questão da pandemia, isso tem crescido os cientistas falam que a próxima pandemia é da saúde mental. Sim, E já sim. está instalada, né? Já, infelizmente. E olha, em todo lugar que a gente vai, a gente encontra sempre alguém com relato de sofrimento dessa natureza. Ainda hoje de manhã, eu fui no salão, a moça que lavou meu cabelo, né? Sabem que a gente é da área, né? E ela pegou e falou que ela estava tão angustiada porque vários dias ela não tem conseguido dormir, que ela teve Covid meses atrás, mas quando chega à noite, só à noite, na hora de deitar, ela começa a ter falta de ar, começa a ter todos os sintomas. E aí eu expliquei para ela a respiração diafragmática, orientei, né, e tudo. Mas assim, infelizmente, são muitas pessoas vivendo essa experiência. E a gente vê também, né, Karina, aquela situação do familiar que está isolado e tem alguém, tem um ente querido que está lá na casa dele e não tem como ir pessoalmente. A pessoa está fazendo crise de pânico, está fazendo crise de ansiedade. E as pessoas perguntam muito, né? Poxa, como que eu posso ajudar esse familiar, ou às vezes um amigo próximo, né? Que está lá vivendo experiências de ansiedade, mas é grupo de risco,
não pode, né, receber alguém pessoalmente. Então, assim, vamos lançar mão do aparato tecnológico. Chega com essa pessoa e fala para ela, ligar para você quando estiver sentindo que a crise está chegando, ou se a crise já estiver instalada, né? Quando entrar em contato, tenta fazer uma atividade calmante, uma meditação guiada, uma respiração diafragmática. Se nada disso, né, funcionar, se a pessoa não conseguir aderir, porque no meio da crise a gente sabe que é realmente complicado, né? Então, pelo menos, fica ali, mostra que você está com ela. Porque tem uma coisa muito importante também, que a gente tem que lembrar a todo mundo, né? Que todo mundo um dia pode viver uma experiência de crise de ansiedade. A crise de ansiedade, ela passa, ela tem tempo de duração, né? Então, isso é importantíssimo, porque a crise de pânico, ela é a pior de toda e qualquer crise de ansiedade. A pessoa, tanto que a gente comentou ainda há pouco, vai parar no pronto-socorro, né? Mas, assim, ela dura em torno de 10, 20 minutos. Então, quando você lembra, porque quando você está no olho do furacão, no meio de uma crise, parece que é uma eternidade, que não vai acabar nunca, né? Então, quando você lembra para a pessoa, olha, vamos ficar junto, eu vou ficar aqui com você. Eu estou aqui oferecendo a minha escuta, eu estou aqui oferecendo o meu carinho, eu vou ficar aqui com você até passar. E vai passar em alguns minutos, né? Então, acho que isso também tem que ser lembrado. É muito ruim, é muito desconfortável. E eu sou muito solidária, né? Nós somos muito solidárias. Mas é preciso lembrar que passa. Isso já dá um rebaixamento na ansiedade. Sim. Sim, o fato de você saber que vai passar, até o fato de você também saber que a pandemia vai passar, isso tem que, não é? Porque toda a pandemia passou, então nós estamos vivendo no meio, mas ela vai passar. Isso tem que nos dar um certo conforto, de alguma maneira. Com certeza. Eu brinco com meus pacientes que a gente tem uma hashtag nossa, vai passar. Vai passar. É importante lembrar disso, né? Vai passar. Então, é um momento difícil, é um momento novo, desafiador, complicado, né? Mais complicado para algumas pessoas do que para outras, porque, né, muitas famílias enlutadas, infelizmente, inúmeros órfãos da Covid. Mas, assim, vai passar. As coisas vão se organizar. É preciso segurar firme, né? Encontrar as ferramentas necessárias para esse momento, porque vai passar. Vai passar. É interessante que as pessoas que mais apresentaram ataque de pânico, ou um transtorno de ansiedade, ou um sintoma de ansiedade, são as pessoas que ficam em casa, não são nem as pessoas tipo que saem, que vão trabalhar. Porque de alguma maneira eles acabaram treinando, né, ganhando alguma couraça para eles enfrentarem e acabou o medo diminuindo. Agora, as pessoas que ficaram isoladas foram que tiveram um aumento nesse quadro de ansiedade. Isso é devido também ao fato mesmo também de estar isolado e as pessoas que vão e voltam, né? Criam medo, né? A falta de informação também é um fator que pode agravar a ansiedade, né, Karina? A falta e o excesso, né? Falou tudo, né? A gente não pode controlar o que a mídia vai mostrar, né? Mas a gente pode controlar o quanto de acesso a gente tem a tudo isso, né? Não precisa acordar assistindo notícia, almoçar assistindo notícia, dormir assistindo notícia, né? Eu falo sempre assim, quer estar informado? Escolhe um horário, um noticiário só. De preferência de manhã, para ir esquecendo durante o dia. Porque se for à noite, você vai dormir com aquelas imagens mentais. E aí corre o risco de ter o sono agitado ou nem dormir, né? Olha só, eu gosto muito assim de exemplos, né, para ficar didático. Então, eu acho que a gente pode comparar essa questão de como as pessoas lidam emocionalmente com a pandemia com o seguinte exemplo. Imagina um sujeito que, para se sustentar de pé, ele precisa de muletas. Então, antes da pandemia, ele pegou os recursos que ele tinha, o material que ele tinha com ele, e, né, construiu ali as muletas dele. E eram muletas frágeis, porque o material era frágil. Mas antes da pandemia, ele conseguia ficar de pé. De repente, com a pandemia, é como se o terreno tivesse ficado mais acidentado, mais pedregoso, mais enlameado, com muitos buracos. E aquilo que era frágil acabou quebrando e o sujeito tombou, né? Então, a gente tem observado isso acontecer com muita frequência. Aí, o que a gente precisa falar para essas pessoas, né? Procura ajuda.
porque a ajuda existe. Muitas pessoas ficam em casa sofrendo sozinhas, não comentam às vezes nem com os seus familiares, né, que estão enfrentando essas questões todas da ansiedade. Principalmente quem é mais velho, porque graças a Deus, essa geração da minha filha de 20 e poucos anos, né, nossa, eu tenho muitos pacientes dessa idade, é uma geração nota 10. Eles são muito tranquilos, eles falam sobre saúde mental de uma maneira que a nossa geração tinha que aprender ainda, né? Mas quem é um pouco mais velho, tem uma idade mais madura, ainda tem essa dificuldade. E às vezes não comenta nem para a família, fica ali sofrendo sozinho e a coisa evoluindo, né? Então, acho que o apelo que a gente tem que fazer, né? Procura ajuda. A ajuda existe, basta você chamar, né? Sim, e também, você está falando isso, assim, da nossa geração para trás, a dificuldade de você dar nome para os sentimentos, para as emoções, né? Então, isso a gente vê com os nossos pais, os idosos, eles ficam irritados, ficam mais mal-humorados, bom, rejeitando comida, querendo chamar atenção de alguma maneira, mas às vezes eles não têm essa facilidade de dizer, eu estou com medo, hoje eu estou triste, né? Então, assim, isso também, como você está falando, os jovens, eles têm uma facilidade de dar nome aos bois, né? E hoje eu tô triste porque aconteceu isso, perdi um amigo e chora, e, enfim, eu me permito, né, sofrer, ou eu me permito estar feliz, que apesar de tanta morte, alguém saiu da UTI, porque a gente se cobra também muito, né? Mas a nossa geração para trás tem dificuldade, sim. Então, é até uma dica, né, de você perceber as suas emoções e dar nome para elas. É de tristeza? É de tristeza, é de alegria, enfim, colocar isso como algo presente na nossa vida, né? Vamos lá. Seguindo, o que tem se visto também, Karina, nessa pandemia, que cresceu muito, olha só, o preconceito com algumas pessoas. Tipo, um preconceito, apesar de serem valorizados hoje a equipe de saúde, porque realmente foi visto que uma equipe de saúde que está salvando o mundo, né, não são os estádios, nem nada assim físico, né, nada, nenhuma estrutura, nenhuma coisa assim, senão realmente a saúde, os profissionais da saúde que realmente ganharam esse valor, mas por trás que foi criado assim um preconceito. Eu tenho ouvido assim falar, eu estava na padaria e chegou um médico com a roupa, com uma bata que eles usam, né? E, na verdade, eu acho que o médico ainda estava indo para o plantão. E aí todo mundo se afastou, disse, como assim que essa pessoa entra assim com essa roupa? Quer dizer, olha isso. Se você for pensar, isso aqui é muito grave, porque isso vai gerar uma questão de saúde mental nos profissionais de saúde, por serem rejeitados, não é? Com certeza. E assim, né, a gente... É aquela velha história, a pandemia, ela veio mostrar o que de melhor no ser humano, mas infelizmente o que de pior também, né? Então, assim, poxa, a equipe de saúde... É na mão deles que a gente tem que entregar quem a gente ama, se for preciso, né? Então, olha só, essas pessoas, elas deveriam ser tratadas, deveriam ser carregadas no colo, porque elas deixam as pessoas que elas amam para cuidar dos que a gente ama, né? Então, a gente tinha que lembrar disso, né? Mas, infelizmente, isso tem acontecido com frequência. Com frequência. Eu tenho ouvido relatos, assim, de psicólogas mesmo, colegas nossas, né? Que trabalham nos hospitais, que têm enfrentado esse tipo de dificuldade. Já ouvi um relato de uma moça que o Uber se negou a levá-la quando viu que ela estava de pijama cirúrgico, né? Então, assim, coisas que a gente, às vezes, né, fica assim, imaginando, meu Deus, como, né? Como assim que esse mundo está desse jeito? Mas infelizmente, cada um lida de uma maneira diferente com essa pandemia. Essa que é a verdade, né? Sim. Então, outra dica também que eu lembrei agora, para também a gente tentar manter
a saúde mental em casa, né? Porque muitos pais estão com crianças dentro de casa, né, Karina? Né? As crianças ficaram e estudam dentro de casa e no tempo do pico, para quem mora em Manaus, porque tem muita gente que não mora, realmente, nós que moramos em Manaus e vivemos a pandemia, o pico, as crises, nós sabemos o que é viver uma pandemia, porque é um isolamento 100%, um medo, uma morte que bate na tua porta todo o tempo. Então, assim, é algo como uma guerra. Eu falo assim que é algo como uma guerra. E como é que fazem essas mães com aquelas crianças onde estão estudando, onde acordam em aquele espaço pequeno para quem mora em apartamento, casa pequena? Como é que lidar com as emoções dessas crianças, né? Que essas crianças, elas também não falam, mas elas estão sentindo que alguma coisa está errada, que o perigo a mãe mostra na cara, digamos, no rosto que está em pânico. A irritação ou a preocupação da mãe é colocada no trato que ela tem com a criança. A criança não sabe falar, mas ela sente que há algo no ar. Como lidar com isso? O que fazer para essas mães que vão ver depois a live, né? O que elas podem fazer para melhorar isso? De que forma que elas podem passar essas informações da pandemia para essas crianças? Porque a gente sabe, o tamanho da pergunta é o tamanho da resposta para uma criança, né? Exatamente. Então... Exatamente. E ainda tem um detalhe, né, Karina, muito importante. Muitas mães que estão com mais de uma criança em casa, às vezes 2, 3 crianças pequenas, estão em home office. Que tal? Então, como que vai dar conta? Porque a mãe praticamente tem que participar da aula junto com a criança. Porque uma criança pequena assistindo aula online é complicadíssimo, né? Então, assim, um adolescente tem as questões da adolescência, mas ele dá conta de ficar sozinho assistindo a aula. Mas uma criança pequena, a mãe tem que participar junto. É um desafio gigante, né? Então a gente tem que ficar muito atento para cuidar da saúde dessas mães também, né? Eu vejo, assim, né? Que às vezes as pessoas esquecem um pouco de quem cuida, né? Porque a mãe está sempre cuidando, mas quem cuida de quem cuida, né? Então é muito importante. Às vezes a mãe está em home office, né? E o pai está saindo para trabalhar. Então, assim, a hora que o pai chega, né? Por que não dar um apoio? Por que não ir lá perguntar como é que foi o dia? Como é que estão as coisas? Porque às vezes a impressão que dá, e isso é de muito tempo atrás, é que essa atividade muito típica da mulher, né? De cuidar das crianças, parece que isso é algo assim que não desgasta, né? Não leva tempo. Então, quer dizer, a gente tem que mudar essa cultura, né? De lembrar que às vezes as mães estão ali por um fio, não é? Estão ali por um fio, há tempo de ter uma crise de ansiedade, há tempo de deprimir. Então é muito importante que a gente olhe para a saúde dessas mães. E as crianças, é aquilo que você falou, né? É o tamanho da pergunta, é o tamanho da resposta. Nunca mentir para a criança, a gente não pode mentir, né? É falar a verdade. Nesse momento de luto, é muito complicado também, né? Trabalhar o luto da criança, mas é falar a verdade mesmo. Se você estiver triste, né? Porque perdeu um ente querido e quiser chorar e a criança está perto, chore junto com a criança, não tem problema, né? A mãe não precisa mostrar que é uma super heroína, né? Ela tem que ser a melhor mãe que ela puder ser, né? Exatamente. Então, cada um se trabalhando dentro das ferramentas internas que possui para oferecer, né, o melhor, porque a gente que é mãe, a gente sempre quer oferecer o melhor, né? Mas cada uma tem a sua forma, as suas ferramentas internas e os seus limites também, né? Então é muito importante que a gente, né, chame atenção para isso, para a saúde dessas mães também. Com certeza. Elas não precisam ser mais do que elas já são, né? Elas já dando o melhor delas, elas já são umas mulheres super maravilhas, né? Então, que a gente de mãe, a gente exige muito e muitas vezes a gente se culpa por se sentir cansada, por se sentir esgotada, por querer chorar, porque como que eu me canso do filho?
Como assim? O que que vão pensar, né? Será que eu não estou sendo uma boa mãe? Que eu estou cansada de fazer o meu papel de mãe? Então a gente se cobra muito. Por trás de ser mãe, eu sou uma pessoa, eu sou um ser humano, eu sou um físico, eu sou mente, eu me canso, meu corpo se cansa. Eu não tenho que estar sempre 100%. Tem horas que a gente está quase zero. E a gente tem que falar, e tem que chorar, e tem que dizer para o marido, ou para com quem mora, eu estou cansada, me ajuda. Sem culpa, né? Sim, Então, sim, com certeza. né? Especialmente nesse momento de pandemia, minha filha, agarra quem estiver perto, em casa, e pede ajuda, né? Sim, é muito importante saber pedir ajuda, né? Sim, outro ponto também que tem pego bastante, Karina, é os idosos em casa. A paciência que as pessoas que estão em casa, que deveriam ou trabalhar um pouco essa paciência com os idosos. Por quê? Porque os idosos, eles estão também passando por um momento muito difícil nessa pandemia. Porque tem um ditado popular que diz: se você não morre de novo, você morre de velho. Então, você está numa certa idade que você já percebe que seus anos estão curtos. Sim. Quando chega a pandemia e bate na porta, diz assim, encurtou mais. E aí eles começam a ter uma reação negativa para mostrar que estão tristes, para mostrar que estão com medo, e muitas das vezes as pessoas que estão com eles não entendem. Então, aí se cria um quadro de estresse tão grande, né, que acaba que todo mundo se fica doente. Como fazer isso? O que fazer? Qual é a dica que a gente poderia dar para essas pessoas que moram, para ter esse olhar? Eu sei que todo mundo, nós todos estamos expostos a ficar ansioso, a ficar com medo, enfim. Mas dá esse apoio para o idoso, porque o idoso ele está isolado, ele é um grupo de risco, Sim. mais risco ainda, porque hoje em dia todos estamos no risco. O que você diria, Karina? Olha, eu acho que essa questão do idoso é muito delicada, né? Porque o idoso, ele era acostumado, os idosos saudáveis, eles eram acostumados a sair, a se reunir, a encontrar os amigos, né? A conversar. Eles usavam o tempo deles dessa maneira muito saudável, né? E aí, de repente, com a pandemia, precisar ficar isolado. Esse é um desafio gigantesco. Por isso que, infelizmente, muitos idosos acabaram furando o isolamento, né? A gente sabe, muitos acabaram furando, alguns, infelizmente, adoecendo, né? De forma mais grave. Agora, quando o idoso mora com outras pessoas, eu acho que seria interessante, né, que essas pessoas que têm um idoso em casa pudessem, dentro daquela rotina que a gente conversou no início, pudessem programar, pensar em uma rotina para aquele idoso, né? Porque imagina, olha só, a gente em casa, a gente está em home office, né? Vamos imaginar nós, psicólogos, de manhã a gente está fazendo estudo de casa, atualizando prontuário, à tarde a gente está atendendo. Agora, imagina quem está aposentado em casa há um ano, porque começou um ano atrás essa situação, né? Então, é muito complicado ter uma rotina. Aí acaba que todo dia se transforma num domingo cinzento, que é o convite à depressão, né? Porque acorda numa hora qualquer, dorme na hora que dá quando dorme, passa o dia inteiro de pijama, e aí a depressão fica ali à espreita. Então, assim, quem tem um idoso em casa e o idoso que mora com alguém, é muito interessante tentar estabelecer uma rotina. Pode incluir até, se a pessoa não conseguir se movimentar, porque como você falou, tem muitos aplicativos muito legais para atividades dentro de espaços bem pequenos, né? Mas se a pessoa não quiser, que ela pelo menos, né, possa tentar descer, se morar em prédio, usando mesmo a máscara, num horário que não tenha ninguém, para fazer uma caminhada, né, e retornar. Colocar dentro dessa rotina também atividades que ele possa fazer. Conversar com ele, o que ele aceitaria, o que ele gostaria, né? E organizar essa rotina dele, para ele não ficar o dia inteiro de pijama com todos aqueles pensamentos horrorosos rondando.
Porque todos nós que estamos no meio dessa pandemia, infelizmente, nós estamos sendo rondados por esse sentimento de luto. Essa é a verdade, Sim, né? Por isso que sim. muitas pessoas trazem esse relato de eu estava assistindo uma TV do nada, me deu um aperto no peito, eu comecei a me sentir mal, depois fiquei muito para baixo e tal. Isso é o sentimento de luto rondando. Por quê? Porque todos nós amamos alguém. Quem ama tem medo de perder seu ente querido, seu ente amado, né? Só quem não ama ninguém, quem tem traços de psicopatia, é que não tem medo, né? Desse vírus. Mas então, assim, é tentar, de alguma maneira, estabelecer uma rotina saudável, estabelecer atividades que possam tirar um pouco o foco da pandemia, né? Procurar mudar do noticiário, mudar o canal, assistir alguma coisa que seja mais light, que seja, né, mais tranquila, para que você não acabe sendo abocanhado pela depressão, porque é isso que acontece, né? Se o idoso Sim. ficar sem rotina de pijama o dia inteiro, ele vai acabar, infelizmente, adoecendo. Sim, tem que ter uma rotina saudável mesmo, Tem. se esforçar, né? Tem uma pergunta aqui que a Marcélia coloca e diz: nessa hora que você está zero, ela é mãe, ela está falando. Aí nessa hora que você está zero, o que vocês aconselham? Dê dicas. Olha só, que pergunta bacana, né? Quando tá zero, zero, eu imagino que seja cansaço, rebaixamento de humor, né? Que não seja ansiedade, porque a ansiedade deixa mais pilhado, né? Então, numa hora dessa, né? É tentar tomar um banho morno, depois que sair do banho, né? Deitar um pouquinho, tentar fazer uma respiração diafragmática ou uma meditação guiada. Tem muitas meditações guiadas na internet, é Sim, só você dar, né, no YouTube e só aquela voz daquelas pessoas já vai colocando você numa frequência de relaxamento. E tem também verdade. os aplicativos, que eu gosto muito, né? Tem um aplicativo, é Marcélia, né? O nome dela. Marcélia. É, Marcélia tem um aplicativo que chama Sam. O Sam, ele é um aplicativo que é resultado de pesquisas da Universidade de Bristol, na Inglaterra. E ele traz, assim, muitas informações sobre ansiedade e ele traz também um exercício de respiração, que você clica e ele vai ali enchendo a bolinha, né, e murchando a bolinha para te ajudar a fazer a respiração diafragmática. Tenta baixar esse aplicativo, ele é totalmente gratuito. Eu gosto muito dele, recomendo para os meus pacientes. sim, é interessante, né? Porque e no caso assim, Karina, de eu conheço a Marcélia, né? Então assim, no caso assim de que realmente alguns familiares estejam vivendo o luto por morte ou por desavenças, por problemas de relacionamento e chega também a ficar zero. O que fazer? Claro que essas dicas que você deu também já servem. Uhum. Mas a questão do luto, né? Ela é uma questão que a gente tem que olhar com um cuidado todo especial. Porque o luto, ele é um processo, a gente sabe, o luto ele é um processo com fases, né? Às vezes, essas fases elas não são assim, uma atrás da outra, aquela coisa certinha. Às vezes a pessoa vive todas as fases num único momento, às vezes ela vai vivendo na sequência, depois volta. Então, assim, o luto é um processo que todo mundo precisa viver, infelizmente, né? A gente vive muitos lutos na vida, não só pela perda de um ente querido, mas por ciclos que se encerram. A gente também faz esse processo de luto. E é muito importante que se viva esse processo. Agora, existe uma diferença entre o que a gente considera um luto esperado, né, que algumas pessoas chamam luto normal. Eu não gosto muito do termo normal porque é muito subjetivo, né? A gente fica pensando, normal existe, né? A gente não sabe. Mas O que então, é normal existe para esse mim não é luto, para o outro, não é né? normal para o outro, né? Então, assim, o luto esperado, que é o luto, né, onde a pessoa vai, infelizmente, passar por aquele processo todo de sofrimento, mas vai conseguir, né, elaborar, que a última fase é a elaboração, vai conseguir elaborar o luto de uma maneira adequada e saudável. Mas existem muitas situações onde o luto, ele não transcorre de maneira tranquila. E aí é a hora de procurar ajuda. É a hora de procurar ajuda profissional para viver o luto com essa ajuda. Porque não é fácil, né? Se a gente parar para pensar,
Nossa, perder um ente querido é uma experiência aterrorizante para qualquer ser humano que ama. Mas imagina essas famílias que perderam 2, 3 entes, um atrás do outro, porque a Covid, ela tem esse traço muito perverso. Você vê algumas famílias, né, que são vidas, 3 vidas ceifadas numa única família. Então, é muito duro. Por isso, eu acho que a ajuda profissional é muito bem-vinda nesse momento. Nós temos muitas colegas psicólogas, né, que são especializadas em luto, então elas estão ali para oferecer essa ajuda, né? E eu acho também uma coisa que é muito importante, que eu gosto sempre de relatar, é a experiência da fé, que cada um vive de uma maneira, né? Cada um tem a sua fé e vive a sua maneira, mas a experiência da fé na hora do luto, ela também é importante. A gente sabe que a neurociência já provou que quando a gente exercita a nossa fé, a gente também produz dopamina, serotonina, né? Então, assim, essa experiência da fé, ela também é importante nesse momento. Obrigada, eu agradeço que você tenha falado isso. Realmente, é muito importante. A neurociência, ela tem mostrado, assim, que essa energia da fé, ela chega também até as pessoas para quem a gente está orando, né? Então, a neurociência tem mostrado isso também. Olha o poder da fé. Karina, e onde que a gente pode saber a fronteira que é o luto normal e o patológico? Qual é a fronteira para as pessoas perceberem, opa, passei do normal, tô no quando? Olha só, o luto, né, ele não tem um prazo certo. A gente fala muito, o luto é um processo, o luto tem 5 fases. Mas assim, não existe um prazo, né, pra gente dizer que aquele luto é esperado e aquele outro não é. Mas o termômetro é o próprio sujeito, né? Quando ele percebe que ele realmente não está mais conseguindo lidar com aquilo, é a hora dele procurar ajuda. E assim, não deixar passar muito tempo, né? Não deixar, porque o perigo é que o luto vai evoluindo de uma maneira desorganizada e aí venham outros adoecimentos, né? Como transtorno de ansiedade, como depressão. Então, assim, sentiu que realmente sozinho não está mais conseguindo, procura ajuda. Sim, e outra coisa assim que eu acho que é interessante, que o luto, tudo isso que a Karina está colocando do sentir e para onde ele vai, ele não é vivido só com o luto de perder um ente querido. Hoje, com a pandemia, a gente vê que tem gente que perdeu seus negócios, estão em crise econômica, perdeu o carro dos seus sonhos, perdeu sua casa. E o luto, ele vai viver da mesma maneira como quando ele perde um ente querido, porque aquilo é o significado que tinha aquilo para a vida dele, né? Então, acho que é interessante também colocar isso. Karina, o que é importante de tudo é que tudo isso vai passar. Eu coloco isso e acordo todo dia porque eu sou meio agitada e eu quero fazer muita coisa e a pandemia, ela me freia. Eu digo, foi até bom, porque ela me freia mesmo, né? Mas eu digo, vai passar. O que você pode fazer enquanto a pandemia está aí? É uma realidade que nós estamos vivendo. Então, qual é o proveito que você tira daí? Eu te falo pela experiência própria. A pandemia foi um momento de crescimento para mim, tanto profissional como pessoal. Eu olhei a questão do parar, do isolamento, como uma oportunidade de me atualizar. Falei, olha a oportunidade que está presente na minha vida. Eu aproveito ou não? Eu vou aproveitar. E nesse ano, eu já fiz N cursos, tanta coisa. Então, eu digo assim, os momentos difíceis e os obstáculos da vida vão estar presente na nossa vida. O que vamos fazer com eles é que vai fazer a diferença. Se eu vou acordar todo dia e vou acordar já pensando negativo, olhando tudo, depreciando tudo, meu dia vai ter um peso. Se eu acordo olhando o sol, como ele é brilhante, agradecendo, vendo as coisas boas, o meu alimento, o lugar quente com que eu estou morando, a coberta que me acalenta, o meu... Olha, isso já traz uma outra forma de viver que vai fazer uma diferença
nos meus hormônios, na minha percepção de vida. Isso pode ser uma grande dica, porque eu digo pela própria experiência e tem me trazido assim resultados grandiosos e bem positivos. Que outras dicas você poderia dar frente a tudo isso que a gente está vivendo, só para a gente encerrar, né? De prevenção, de buscar essa saúde, da responsabilidade que nós temos com as decisões que podemos tomar a partir desta live. Digamos, as pessoas dizem, ela me deu uma dica que me conectou, vai fazer a diferença. Pequenas ações, mas que façam a diferença. Temos 5 minutinhos. Tá, rapidamente então, né? Sabe que um filósofo chamado Epíteto, muitos anos atrás, né? Séculos e séculos atrás, ele já dizia que o que faz o ser humano sofrer não são os fatos em si, mas a interpretação que cada um dá aos fatos. Então, isso que você falou, achei tão legal. Você disse assim, eu posso acordar, né? Como se tivesse uma nuvem negra sobre mim, ou eu posso acordar e olhar o sol, como o dia tá bonito, me sentir grata por isso, né? Então é isso, é que a gente observe, né, os nossos pensamentos, que a gente observe se a gente está, né, de que forma que a gente está pensando. E se de repente você observar que está tendo alguns pensamentos que são disfuncionais, anota esses pensamentos. Tenta encontrar formas mais saudáveis de pensar sobre exatamente a mesma coisa. Essa é a dica da terapia cognitiva pura, né? Sim, pura. Então, sentir um rebaixamento de humor, sentir uma ansiedade maior, para tudo. Pergunta, o que passou pela minha cabeça exatamente antes de eu começar a me sentir assim? A resposta a essa pergunta são os pensamentos que nos interessam. Muitas vezes são distorções cognitivas, eles nem correspondem à realidade. Eles não têm muitas chances de acontecer, né? E a gente sofre por essa interpretação equivocada. Sim, olha, muito interessante. Eu ouvi isso de um psiquiatra, que ele estava falando assim que um outro autor falava assim, eu já tive momentos muito difíceis e alguns aconteceram. Então, olha só, muitos momentos difíceis são do nosso pensamento. Exatamente. E só alguns aconteceram. A maioria nunca vai acontecer, graças a Deus. Mas nós vivemos... Nunca vai acontecer, graças a Deus. Nossa, graças a muito Deus. Criativa, né? Não é? Eu digo assim, o importante é você perceber que é algo do seu pensamento e você vai sofrer em cima daquele pensamento. Então, trabalhar esse pensamento com um foco positivo, com real, né? Como você coloca, dentro da pandemia, no aqui e agora, né? Vamos trabalhar o aqui e agora. Amanhã, o futuro, vamos esperar, né, ele chegar. Sim. E assim, a gente não tem controle, a gente adora se enganar, achar que tem controle sobre qualquer coisa, que a gente não tem controle da situação, né? Mas sobre o que a gente realmente não tem é o futuro, é o que não aconteceu ainda, né? Então, tirar o foco disso um pouco. Sim. Olha, a Marcélia está falando que lembrou da live da Jeane, hora de fazer um mural. Perfeito, Jeane, fazer um mural com as coisas positivas e aí no final do mês você vai ler todas as coisas positivas que você teve de ganhos. Então olha como é interessante, né? Obrigada, Marcélia. Karina, olha, gratidão, mil, ó. Imagina. Só gratidão por você ter aceito o convite. A live foi assim maravilhosa. Eu acredito que trouxemos um assunto muito importante, umas dicas maravilhosas para as pessoas. E como isso vai ficar gravado, outras tantas vão assistir, que façam realmente efeito na vida delas e que as pessoas mandem para outras, né? Então, Karina, ó, e as pessoas que estão assistindo aqui com a gente, acompanhando o nosso trabalho, agradecendo, porque eles prestigiam mesmo as lives. Faça as suas considerações, Karina. Tá certo. Nossa, isso que você falou é o que eu sempre digo, né? A gente faz esses vídeos, essas lives, a gente escreve no Instagram sobre saúde mental, porque a gente quer ajudar o maior número de pessoas possível. Muitas pessoas, infelizmente, ainda não fazem terapia, nunca fizeram, né? Então, se a gente puder ajudar uma, duas, três, quantas pessoas, né?
mas eu acho que é isso que faz com que a gente se sinta gratificada, né? A gente poder levar algo, compartilhar o nosso conhecimento, né? É a nossa responsabilidade social mesmo, né? Com certeza. Com humildade e coração, né, Karina? Com certeza, com certeza. Karina, mil, 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 mil. Gratidão, gratidão, gratidão. Obrigada. Imagina, eu que agradeço muito, viu? Muito obrigada pelo convite, amei. Então tá, até a próxima, a gente pode fazendo Até. outras lives. Gratidão Tá às ótimo. pessoas. Muito obrigada, gente. Muito obrigada a todo Obrigada, mundo que boa. assistiu. Sim, boa noite, gente. Boa noite. Obrigada por estar nos acompanhando. Obrigada. Tchau. Tchau.